melhor livro da Suzanne Collins ou só mais um fanservice para ganhar dinheiro? Teve muito papo sobre esse livro aqui antes e depois do lançamento e provavelmente vai continuar tendo muito papo até o filme ser lançado ou até mesmo depois disso, porque a gente sabe como são os fãs de Jogos Vorazes e eu me incluo nisso. Muita gente amou, muita gente odiou, algumas pessoas ficaram no meio termo e eu quis tirar as minhas próprias conclusões como uma boa fã de Jogos Vorazes. Não podia deixar de ler, já que Jogos Vorazes é certamente uma das sagas favoritas da minha adolescência e uma das únicas que continua assim até hoje. Oiê, eu sou a Lari e hoje a gente vai falar sobre Amanhecer na Colheita da Suzanne Collins. E se você ainda não leu o livro, pode ficar tranquilo, porque nós não vamos ter spoilers nesse vídeo. 17 anos depois do lançamento do primeiro Jogos Vorazes, nós temos o que um dia já pareceu um sonho impossível. Para muitos fãs da saga, pelo menos na minha adolescência, comentava-se muito, especulava-se muito sobre a possibilidade de existir um livro sobre e ambientado no Massacre Quaternário, que é o jogo no qual o Haymitch foi o vencedor. Juro, eu não sei quem aí vai lembrar comigo dessa época, mas na minha adolescência havia muita gente que esperava muito por esse livro. E assim, era só uma especulação mesmo. Eu não me lembro da Suzanne Collins ela já ter prometido isso. Até que em certo momento os leitores só perderam as esperanças, porque a Suzanne Collins passou um bom tempo, aí uns 14, 15 anos sem publicar nada, até a cantiga, né? Dos Pássaros e das Serpentes. E aí cá estamos nós agora com Amanhecer na Colheita em 2025. A edição dos jogos em que o Haymitch participou foi a 50ª edição dos Jogos Vorazes, e, portanto, o Massacre Quaternário, que foi onde os idealizadores dos jogos decidiram colocar o dobro de crianças que já ia comumente para a arena todo ano. Então foram 48 crianças levadas para a arena dos Jogos Vorazes na edição 50, na 50ª edição de Jogos Vorazes. E a gente já sabe, obviamente, né, que o Haymitch, ele é escolhido, mas a gente não sabe como exatamente, nem como se desenrolou essa colheita e quem são as outras pessoas, outras crianças que vão junto com ele para a arena. Ou mesmo como ele era antes de conhecer essa versão amargurada e constantemente bêbada que a gente vê dele lá desde o primeiro livro de Jogos Vorazes. Amanhecer na Colheita nos leva então diretamente para o Distrito 12, onde nós conhecemos um Haymitch adolescente antes das marcas que os Jogos Vorazes deixaram nele. Aliás, dizendo melhor, antes do que participar dos jogos fez com ele, né? Porque a marca dos Jogos Vorazes está constantemente em todo mundo o tempo inteiro, desde que esses jogos existem, e é impossível não ter nenhuma quando duas crianças de todos os distritos são levadas anualmente para morrer. E somos apresentados também, assim, as pessoas que ele ama e que precisa deixar para trás quando é escolhido, quando é para participar dos jogos, como a sua mãe, o seu irmão e a garota que ele ama, a Lenore Dove, que vai ser uma personagem bem importante aqui na trama. E temos também um breve vislumbre dos outros tributos do Massacre Quaternário do Distrito 12. O livro é repleto de referências a personagens que participaram ativamente dos outros livros, ou personagens dos quais a gente só ouviu falar. Mais uma vez, a gente vai ver como a Capital e o Snow armam muita coisa de propósito para desfavorecer os tributos que eles, por algum motivo, não querem que passem, que sobrevivam aos jogos. O que, né, não é surpresa nenhuma e nem nada muito difícil para eles, porque todo ano só tem um ganhador. E eles são pessoas que levam 24 crianças todo ano para uma arena para lutarem até a morte, e agora 48. E tratam isso como entretenimento, apesar da gente ver toda a propaganda que a Capital faz, novamente, para tentar colocar na cabeça das pessoas, de alguma forma, que os Jogos Vorazes é bom e que ele é algo que eles têm que fazer para conseguirem ter paz nos distritos e na capital. E daí, numa questão de novidades na construção de mundo, não tem. É assim, o mesmo mundo cruel e vil e nojento, asqueroso que a gente já conhece, mas nesse livro, no processo que é o que a gente poderia considerar como o nascimento ali da faísca que vai levar, então, depois a uma revolução que é a que acontece na trilogia original. Conhecemos ali as várias formas de resistência contra Panem, e como elas já existiam. Bom, a gente vê isso desde Cantiga, né?
Mas, de novo, nada muito novo ou que vai além do que nós já tínhamos conhecimento, sabe? No entanto, mesmo que não haja nada de muito novo, a existência ainda existe. E por isso, pela história contada, pela parte da existência que é contada, eu não sei até que ponto a gente poderia considerar esse livro, sei lá, como um livro descartável para a saga, sabe? Eu não acho que seja nesse caminho, porque até que ponto é descartável ou desnecessário nós conhecermos um pouco mais da história de personagens que amamos e nos identificamos e conhecemos em outros livros e que foram essenciais para a construção da trilogia original e que é muito interessante a gente ver de que ponto eles partiram e como a vida toda deles influenciou no que a gente vê em Jogos Vorazes. Dito isso, a minha opinião, ela não é nem o 8 nem o 80, ela não tá em nenhum dos dois extremos, de amei de paixão, não tenho nenhuma crítica, ou odiei completamente, esse livro não deveria existir. Eu cheguei a achar ele um livro perfeito, maravilhoso, no momento depois da finalização da leitura, mas depois de refletir um pouco, de pensar um pouco, eu comecei a perceber que alguma coisa estava me incomodando, assim como aconteceu com a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu não consegui ficar em paz, 100% em paz com tudo, e eu acho que eu entendi mais ou menos o que que foi. Talvez uma das questões principais para mim é que Jogos Vorazes, ele sempre vai ser da Katniss. E não falo da Katniss no sentido de que nenhuma outra protagonista é tão boa quanto ela é a melhor personagem e tal. Não é isso que eu quero dizer. Mas no sentido de que a história que foi contada através do protagonismo da Katniss, a história que foi contada na trilogia original, sempre vai ser o que eu considero como Jogos Vorazes, sabe? Porque essa é a história de resistência e de luta de classes, de quando um povo conseguiu finalmente se livrar do opressor, né? Lutar contra a capital e acabar com os jogos. A trilogia original, ela é o verdadeiro significado de Jogos Vorazes, não tem como negar isso, porque ela vai além. E a mensagem dela é justamente sobre a derrota da capital, é justamente sobre essa resistência, sobre essa força que os personagens têm. E eu acho um pouco triste, sim, apesar do que eu disse que eu não acho completamente desnecessário, etc. Eu acho um pouco triste, sim, essa parte de ler a história de outras pessoas que vieram antes disso e que tiveram que se submeter a isso e que a gente sabe que não vai acabar bem. Eu não acho que essa história é uma perda de tempo ou que foi puramente pensando em ganhar em dinheiro e tal, sabe? Tipo, essa coisa assim. Assim, gente, indiscutível. Escritores também são trabalhadores que escrevem para escrever. Opa, que? Assim, gente, indiscutível. Escritores também querem ganhar dinheiro, eles também precisam de dinheiro para sobreviver. A gente vive nesse sistema que a gente precisa ter isso para sobreviver. Então, sim, com certeza a Suzanne Collins fez o livro pensando também em ganhar dinheiro, mas eu não acho que ela fez nesse sentido de, tipo, vou fazer de qualquer jeito aqui, porque eu sei que os fãs vão gostar e eu vou mandar de qualquer jeito, porque aí vai ter o filme e eu vou ganhar dinheiro. Não, eu acho que ela teve um certo cuidado, sim, ali na hora de contar essa história. Alguma coisa em mim acha que se fosse só nesse caminho, só por esse caminho, ela já teria feito aí mais uns vários livros de vários outros jogos vorazes que existiram ao longo da história de Panem. E não foi isso que aconteceu. Né? Então, uma parte de mim quer acreditar que ela ainda está tentando contar a história de pontos de vista de outros personagens, como o do Snow, que foi um livro que eu odiei ler, mas que, né, enfim, não sei, eu não tenho ainda uma opinião 100% formada. Com certeza gostei mais de Amanhecer na Colheita do que de Cantiga. Mas ela tá puxando desses personagens que a gente já conhece pra gente ter um backstory, pra gente conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais. E eu, como escritora, consigo entender de onde ela vem pra escrever esse tipo de coisa, porque a gente se apega aos personagens e ao backstory que a gente cria pra eles. E poder aprofundar isso é algo que eu imagino que muitos escritores gostariam de fazer, principalmente sendo personagens que a gente gostou muito de criar. Mas dá pra ver que ela trabalhou bastante na trama
para manter uma história muito coerente, muito coesa com o que ela tá contando. A narrativa é muito boa, super simples, rápida de ser lida, como sempre, né? Todos os livros dela foram assim. Exceto o do Snow. Quem sabe onde a gente fala dele aqui no canal. Mas, de certa forma, eu acho que teve até motivação também pelo jeito que ela contou a história do Snow. O Haymitch é um protagonista muito cativante, ao ponto que ela conseguiu tirar de mim aquela imagem do Haymitch que eu tinha dele bêbado e arrogante e com esse complexo de superioridade dos primeiros livros, para conhecer o Haymitch antes e para entender como ele chegou até naquele ponto. Coisas que são ditas ou feitas no início do livro vão se desdobrando na trama e nada é feito sem pensar ou sem um final. E isso é algo que eu admiro muito como leitora, mas principalmente também como escritora. Eu senti até um toque meio Stephen King, no sentido de que eu acho que o Stephen King ele faz muito isso de colocar detalhes na trama no início que não parecem muita coisa, que não parecem que vão ser importantes, mas que lá no final eles se ligam e lá no final eles se completam e faz assim, como se fosse um círculo fechadinho mesmo, de vários detalhes que são colocados ali com motivo. Eu gosto muito das músicas que ela escreve, dos poemas que são inseridos no livro. Eu acho que traz uma profundidade, né? Porque a gente conhece ali no Distrito 12 mais um pouco sobre o bando, isso desde Cantiga, mais um pouco sobre o bando e a conexão que as pessoas têm com a música e como elas usam isso, continuam usando isso como uma forma de resistência contra a capital. E a forma como ela insere isso na história dá um toque especial, principalmente porque ela sabe os momentos certos de inserir cada trecho, cada coisa, ou de relembrar um trecho, de relembrar uma música, de completar um poema. É tudo feito de uma forma muito, eu diria, delicada e muito bem pensada. Não tem como negar que é um livro bom, mas dito isso também não tem como negar que é um livro que a gente já vai ler sabendo que é uma tragédia. Não acho que é spoiler dizer isso, porque não tem como um livro assim terminar com um final super feliz, até porque nós estamos vendo uma época onde a capital ainda estava em seu pleno poder, ainda não estava nem perto de cair, lendo uma história que a gente sabe como vai terminar, como vai ser o final. A gente só não sabe como esse final vai chegar, mas é impossível não saber que esse final vai ser repleto de tristeza. No quesito aprofundamento de personagens, eu senti sim que o Haymitch se tornou um personagem mais aprofundado, mais tridimensional, de uma certa forma, assim, sabe? A gente já gostava dele em Jogos Vorazes, ele já era um personagem cativante em Jogos Vorazes, mas essa história nos faz entender como exatamente a Revolução foi especialmente importante para ele. E claro, ela era importante para todos eles, para todo mundo que vivia nos distritos, mas conseguimos entender principalmente o significado que tinha para ele e o papel que ele teve dentro de tudo isso, com mais detalhes. Acontece algo mais ou menos parecido com o Betty, e mais ou menos com a Efe e com o Plutarque, menos com a Efe. Eu achei que essa última, principalmente, ela tava ali meio que para falar que ela apareceu, sabe? Para fazer aquela média com os fãs de olha, ela existia, olha como ela era, olha aqui, ela está aqui, sabe? Porque eu não vi assim muita construção de personagem nela, pra dizer a verdade, sabe? Foi uma aparição que não. Ela teve ali um certo papel, mesmo que pequeno na trama, de ajuda e uma certa forma e tal. Pra ser justa, tanto ela quanto o Plutarque, eles tiveram o seu papel na trama. E é só isso que eu posso dizer para não dar spoiler. Como eu disse, a escrita da Suzane é quase impossível de largar. Você quer saber o que vai acontecer, você quer entender o que a capital, até onde a capital pode ir e tudo mais. Você quer saber os detalhes dessa história, sabe? Eu me pego pensando às vezes que se esse interesse que a gente mantém e se essas histórias elas são tão cativantes para nós, porque a gente sabe que se fazer uns jogos vorazes fosse lucrativo o suficiente e se as leis, de repente, decidissem deixar que isso acontecesse, e talvez se estivéssemos num estágio um pouco mais avançado do capitalismo tardio, é possível que eles não estivessem tão longe assim de existir. E nós seríamos os tributos para a gente rica
rica de verdade mesmo, assistir enquanto a gente fazia eles fazerem mais dinheiro. Ou talvez também porque nós já nos identificamos em algum nível com a injustiça e com os abusos da capital. De qualquer forma, o mundo dos jogos vorazes nunca ficou obsoleto, porque ele é um mundo que fala sobre luta de classes. E eu acredito que é isso que o mantém especial e quase como um símbolo para nós que somos leitores, e principalmente nós que somos leitores e entendemos a importância da luta de classes. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar a sua opinião sobre Amanhecer na Colheita aqui nos comentários. Caso for ter spoiler, sinaliza para que o pessoal possa saber. E deixa um gostei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.